Fala galera! Hoje nós resolveremos um exercício de fluxo de cisalhamento, tá? Resistência dos materiais 2, cisalhamento na flexão. Então, o fluxo de cisalhamento define a força cisalhante desenvolvida em elementos de fixação, né? E esses elementos de fixação são aqueles que mantêm vários tipos de segmento em uma viga unidos. Então, por exemplo, se nós temos uma viga feita de madeira unida por pregos ou por parafusos, e essa viga está sofrendo uma força de cisalhamento, nós queremos calcular qual a força cisalhante que cada elemento dessa viga está sofrendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma viga, né, de madeira e ela está unida por dois pregos, então qual é a força cisalhante que esses dois pregos estão sofrendo, né? Isso é muito importante calcular, porque cada elemento, né, cada prego nesse caso, possui uma resistência ao cisalhamento, que é uma propriedade do material. Então nós precisamos definir qual tipo de material a ser utilizado, né? Nós precisamos definir qual o diâmetro desse material, né? Então a gente precisa entender para essa viga qual o valor que cada componente, né? Qual a força cortante, qual a intensidade de cada componente que está sofrendo ali dentro desse nosso sisteminha aí, dessa nossa viga, tá bom? Então, para acompanhar esse e outros exercícios, inscrevam-se no canal, deem um like no vídeo, isso é muito importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos estudar, pessoal! Então, pessoal, esse é o nosso exercício de fluxo de cisalhamento, tá? A gente precisa definir qual a força de cisalhamento a qual cada prego resistirá, tá bom? Então aqui, ó, nós temos 6 pregos, né? E eles estão separados por 150 milímetros cada, tá bom? Aqui são duas madeiras, né? É uma viga que está interligada por 6 pregos, e essa são duas madeiras, né, que formam a viga, tá bom? Aqui nós temos o esforço cortante resultante interno de 3 kN, que é fornecido pelo exercício, tá bom? Cada viga tem 50 milímetros de largura e 150 milímetros, tá bom? O primeiro passo é redesenhar a viga em 2D, tá? Aqui eu tenho a frente dela, né? 150 milímetros, 50 e 50. E a nossa linha neutra, nesse caso, estará atuando ao meio das duas, né? Aqui é a nossa linha neutra, tá bom? Então, eu preciso apresentar para vocês as duas fórmulas que definem o fluxo de cisalhamento. Vamos lá. Nós temos Q é igual ao Qzão ms dividido por I, tá? E a segunda fórmula é Q é igual a N vezes F dividido por S, tá? O Q é o fluxo de cisalhamento. Esse Qzão é a nossa força cortante resultante interna, tá? É esse daqui, ó. Que nesse caso o exercício nos concedeu, tá bom? O ms é o momento estático do segmento acoplado à viga na junção onde o fluxo deve ser calculado. O que significa?
é a área do elemento, tá bom? Vezes a distância da linha neutra até o meio do elemento. Então, esse ms aqui, ó, vou colocar aqui. ms é a área vezes o d, tá? Já vou explicar para vocês como definir o d, tá bom? Aqui é o momento de inércia. A gente já tem uma fórmula para momento de inércia por uma figura retangular, tá bom? Essa é uma figura retangular, né? N é o número de planos cisalhados, né? Nesse caso, nós temos duas vigas de madeira, né? Duas tábuas. Então, o meu número de elementos serão 2, entendeu? F é a força que atua nos planos em cada elemento. E o S é o espaço entre os elementos de ligação. É isso daqui, ó. Tá? Nesse caso, tenho 2 elementos de ligação. Esse espaço é 150 milímetros. Aqui também tem o mesmo espaço, né? Então, vamos lá. O nosso D, eu vou mostrar aqui para vocês. Para definir o D, né, esse item que a gente chamou de D, a gente precisa encontrar o meio do retângulo, tá? Isso serve só para figura retangular, tá bom? Se for outra figura, tem um outro modo de encontrar isso, tá? Então, para a figura retangular, aqui, ó, o meio será, né? A gente traça uma linha aqui, outra linha aqui, ó. Esse daqui é o meio da nossa figura. Então, o D é a distância da linha neutra até o meio da figura geométrica. Mas olha só, é só da figura acima da linha neutra, tá? Não é de toda a nossa viga, tá bom? É só de uma figura, tá? Então aqui, ó, daqui até aqui, ó, é o nosso D, né? Bom, se essa figura tem 50 milímetros e o nosso D fica bem no meio, então, do meio até a linha neutra tem 25 milímetros, né? Vou puxar aqui, ó. D é igual 25 milímetros, tá bom? Então, beleza, vamos calcular agora qual o valor do nosso ms, tá? Bom, o ms a gente viu que ele é dado pela área vezes a nossa distância d, né? Então, ms é igual a área vezes o d, né? Então, a gente vai ter que ms é igual a base vezes a altura vezes o d, né? A área, nesse caso, para o ms, é a área só dessa figura também, tá bom? Só da figura acima da linha neutra, tá? Então, a gente tem que ms é igual a base, que é 150 milímetros, né? Não esqueçam disso. A gente precisa calcular em metro, né? Então, a gente vai ter 150 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros, né? Vezes 50 vezes 10 a menos 3, né? Ó, é a base, 150, vezes a altura, né? Esse aqui eu tenho 150, aqui também tem 150, né? E a altura é 50, tá bom? De um elemento só. Então, isso vezes o nosso D. Bom, o D a gente já viu que é 25 milímetros, né? Então, isso vezes 25 vezes 10 elevado a menos 3.
Então, nosso ms será igual a 150 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 50 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 25 vezes 10 elevado a menos 3. 18,75. Então, eu vou contar o número de casas aqui, ó, para a direita é negativo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 1, eu vou arredondar aqui esse 7 para 8, tá? Vai ficar 1,88 vezes 10 elevado a menos 4, né? Então, a gente vai ter aqui, o nosso ms é 1,88 vezes 10 elevado a menos 4. A unidade dele é metros na quarta, tá bom? Igual ao momento de inércia. Agora, a gente precisa calcular, né? Ó, a gente já encontrou o ms, o que a gente tem, né? Agora a gente precisa calcular o momento de inércia, né? Bom, o momento de inércia... A fórmula do momento de inércia para uma figura retangular é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, tá? Isso é uma fórmula dada, tá bom? Só que agora vocês precisam ficar ligados nessa parte. Para o momento de inércia, a gente precisa levar em consideração a figura como um todo, tá bom? Então, a gente precisa levar em consideração a figura como um todo. Então, no ms, a gente calculou só do retângulo acima da linha neutra. Agora, a gente vai, para o momento de inércia, a gente vai ter que considerar a figura inteira, tá bom? Ó, a figura inteira ela tem 100 milímetros e 150 milímetros, né? Então, a nossa base será a base do retângulo, 150 milímetros, e a altura, 100 milímetros. Então, a gente vai ter que o momento de inércia é igual a 150 vezes 10 elevado a menos 3, que está em milímetro, tá? Vezes 100 vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao cubo, por causa da fórmula, né? Aqui, ó, a altura elevada ao cubo. Dividido por 12. Tá? Então, a gente vai ter que o momento de inércia é igual. Ó. Isso vocês vão ter que abrir parênteses na calculadora, tá bom? Que senão não vai dar certo a conta. 150 vezes 10 elevado a menos 3 vezes, abre outro parênteses, 100 vezes 10 elevado a menos 3, fecha parênteses, elevado ao cubo. Vai dar isso dividido por 12. Vai dar 1,25. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a direita é negativo. Então a gente tem 1,25 vezes 10 na menos 5. E aqui é metros na quarta, né? Essa é a nossa unidade de medida de momento de inércia, tá bom? Beleza. Agora que a gente já tem o que foi dado pelo exercício, o ms que a gente calculou e o momento de inércia, é só substituir nessa fórmula para encontrar o fluxo, né? Então, por que a gente quer encontrar o fluxo? Porque nessa segunda fórmula, né, a gente tem o fluxo
a gente tem o S e tem o N. O que a gente quer encontrar é o F, que é a força que cada elemento está sofrendo, né? Força cisalhante. Então, a gente, através dessa fórmula, a gente encontra o Q e depois a gente utiliza essa fórmula para encontrar a força, né? Então, aqui, ó, substituir. Q é igual ao Qzão vezes o ms dividido pelo momento de inércia, né? Isso aqui vai ser igual, substituindo os valores. Ó, ele deu a força aqui pra gente, ó. 3 kN. Quilo é 10 elevado a 3. Então, a gente tem 3 vezes 10 elevado a 3 vezes o ms, que a gente já encontrou aqui, 1,88 vezes 10 a menos 4. 1,88 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pelo momento de inércia que a gente encontrou aqui. 1,25 vezes 10 elevado a menos 5, né? Então, nosso Q será igual 3 vezes 10 elevado a 3 vezes 1,88 vezes 10 elevado a 4, opa, que é menos 4, vai dar 0,564, dividido, abre parênteses, 1,25 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a gente vai ter 45.120 newtons por metro. Então, a nossa vírgula está aqui, ó. Andando para a esquerda, vai ficar positivo, né? Então, a gente vai ter 1, 2, 3. Se eu andar mais um, ó, 4. Então, eu ter 4,51 vezes 10 na quarta newtons por metro. Essa é a unidade, tá? A gente vai ter 4,51 vezes 10 elevado a 4 newtons por metro, né? É fluxo de cisalhamento. Então, aqui, ó, encontramos o nosso Q. Beleza. Agora, a gente tem que usar a outra fórmula, né? Para encontrar, a gente tem que usar essa fórmula aqui para encontrar o nosso F. Para isso, basta isolar o S, a gente vai isolar o F, passando o S multiplicando e o N dividindo, né? Então, aqui a gente vai ter Q é igual a N vezes F, né? Dividido por S. Então, aqui está dividindo, vai passar multiplicando. Aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a gente tem F é igual, isolei, né? Q vezes S dividido por N, né? Então, ó, força é o que a gente quer encontrar. Q a gente acabou de encontrar aqui, que é o nosso fluxo de cisalhamento. O S é o espaço entre os pregos, né? Que é essa distância aqui, ó. Tá bom? 150 milímetros. O N é o número de elementos envolvidos, que nesse caso são 2 tábuas, portanto o N é 2, tá? Então a gente tem que F é igual o Q, que é 4,51 vezes 10 elevado a 4, tá? Isso vezes
o nosso espaço entre os pregos, que a gente já viu, que é 150 milímetros, vezes 10 na menos 3 milímetros, né? Dividido pelo número de elementos, que é 2, tá? Então, nossa força será igual. Ó, eu já tô aqui com o resultado anterior, que é esse aqui, né? Que é o nosso fluxo. Então, eu só vou multiplicar por aquele, ó. Vezes 150 vezes 10 elevado a menos 3. Vai dar isso, dividido por 2. 3,38 quilonewtons, né? Aqui, ó, quilonewtons, ó. A vírgula tá aqui. 1, 2, 3. 3 para a esquerda é positivo. Então é quilo newton. Então a força é igual a 3,38 quilonewtons. Fechou, galera? Então, cada elemento, que nesse caso são pregos, cada elemento ele está sofrendo uma força de cisalhamento, né, que ele deverá resistir de 3,38 quilonewtons cada elemento, tá bom? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos para as próximas resoluções.